Mas, meus amados, hoje eu quero compartilhar algo do coração do Senhor, tá? Em Lucas capítulo 18. E eu espero, de todo meu coração, irmãos, que precisa haver algumas mudanças de comportamento na nossa vida, para que a gente possa alcançar um nível mais alto. Sabe, não dá pra gente alcançar um nível mais alto na nossa existência se nós não mudarmos aquilo que nós fazemos ou a forma como nós fazemos. E para que nós possamos mudar aquilo que nós fazemos ou a forma como nós fazemos, nós precisamos mudar o nosso pensar. A forma como nós pensamos influencia diretamente o que nós fazemos. Então nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. E a única pessoa que pode mudar a nossa forma de pensar chama-se Jesus. Você pode falar comigo, Jesus? Jesus, irmão, é a única pessoa. Seu marido não pode, sua esposa não pode, seu pastor não pode, seu professor não pode, que seja, não pode. A única pessoa que pode mudar a forma como nós pensamos chama-se Jesus Cristo. Ponto, é isso. Porque quando chega no nosso limite, quando chega nas nossas limitações, começa a parte de Deus. E aqui, irmão, nesse texto, hoje é uma reflexão bem rápida, porque é tipo aquela palavra flash, pá, sabe, Deus atira assim, aquela palavra que alcança a gente. E tem uma pergunta aqui que o Senhor faz no final de uma parábola, quase como que um suspiro carregado de expectativa. Jesus, ele termina o ensino dele, nós vamos entrar no ensino de Jesus aqui, essa parábola fantástica. E Lucas 18, no verso 8, na parte B, que é a segunda parte do versículo, ele fala assim: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E aí? Será que encontrará fé na terra? E essa pergunta, ela não é retórica por acidente, irmãos. Ela revela que Jesus sabia exatamente aquilo que nos cansaria. Tem alguém cansado aí? Eu estou levantando minha mão. Eu estou. Não é pecado dizer que você está cansado, não, irmão. Você pode dizer que você está cansado, não tem problema nenhum. Mas Jesus, ele sabia exatamente aquilo que nos cansaria. Não seria a ausência de Deus, irmão, mas seria a tentação, na verdade, não é a sensação, a tentação de desistir de buscá-lo. Sabe, Deus está aí, Deus está aqui, Deus está contigo, Deus é contigo, Deus está com você. Mas o problema não é Deus estar. O problema é a tentação que nós temos de desistir de buscar o Senhor. Esse é aquilo que nos cansa, irmão. A mensagem de hoje surgiu de uma reflexão de uma musiquinha que a gente cantava muito tempo atrás, sem parar, sem cessar, sem vacilar. Vocês lembram dessa canção? Tinha até coreografia, né? Eu não sou muito bom de coreografia, entendeu, gente? Deus não me deu molejo. Nenhum, zero. Eu sou um robozão. Mas sem parar, sem cessar e sem vacilar, irmãos. E ela nasce desse versículo que é ao mesmo tempo uma instrução e um diagnóstico. Lucas 18, no verso 1. Nós vamos começar aqui com esse texto, na parte 1. E eu quero aproveitar essas próximas semanas também para derramar coisas sobre vocês, na quinta profética. Pastor, e no domingo, como é que vai ser? Domingo? Bem, nós temos muitas mulheres de fé que vão estar no domingo trabalhando a palavra do Senhor. Você pode ter certeza disso. Elas estão muito submissas ao Senhor para trazer palavra de orientação para o nosso coração. Viu? Os próximos domingos serão bênção. Lucas 18, verso 1 fala assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca
Desanimar, fala comigo. Jesus manda orar sempre e nunca desanimar. Você já conhece essa pessoa, está do seu lado, e fala para ela assim: olha, Jesus está mandando você orar sempre e não desanimar. Então não desanima não. Desanima não, irmão. Isso aí. Não desanime. E esses 3 verbos é o que vão nos nortear dentro dessa mensagem de hoje, irmão. Orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Ok? E nós vamos entrar a isso. O que é perseverar? Aqui está falando de orar sempre. Nunca desanimar. O que é isso? Perseverar. É seguir adiante com intensidade. Isso é perseverar. Apesar do que me fizeram, apesar dos pesares, apesar do que aconteceu, apesar do que jogaram em cima de mim, apesar do que tentaram me arrebentar, eu estou seguindo adiante com intensidade. Isso é perseverar. E eu não sou professor de português, mas eu gosto muito da língua portuguesa, irmãos. E perseverar, existe um prefixo aqui chamado per. Tem muita gente que acha, né? Vê lá, né? Peróxido, permanganato de potássio. A química tem muito disso, né? Esses prefixos aí. Mas aqui também tem um prefixo. E esse prefixo per, ele no latim, ele indica uma intensidade máxima. Do início ao fim, você mantém um nível muito alto. É isso que significa o per. E perseverar, irmão, não é suportar passivamente, não. É seguir um propósito, mesmo quando o terreno resiste. Você tem um propósito, você está enfrentando resistência, você está buscando esse propósito na sua vida, mas você está enfrentando resistência e você está perseverando. Isso não é suportar passivamente. Você está buscando o seu propósito sobre a face da terra. E a parábola de Jesus aqui, do verso 2 ao verso 5, ele conta a história de uma viúva que não tinha poder, uma viúva que não tinha influência, uma viúva que não tinha intermediário. Ela tinha apenas uma coisa: insistência ou persistência. Ela não desistiu. O juiz, irmãos, aqui era um juiz injusto. Jesus faz questão de falar isso. Deus nem se importava com os homens, está lá no verso 2. E mesmo assim a viúva voltou, e ela voltou, e ela voltou, e ela voltou de novo. E quando ele pensou que ela ia desistir, ela voltou novamente. E mesmo assim, irmãos, voltando e voltando e voltando, ele persistia também, né? Até que um dia o juiz cedeu. Não foi por bondade. E no verso 5 fala que ele cedeu porque ela não o deixava em paz. Porque ela estava importunando ele. E aqui o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: olha só, se você não desistir, se você continuar importunando, você vai conseguir o que você quer, o que você precisa. E o ponto de Jesus aqui é um ponto poderoso para nós pensarmos, irmãos. Se um juiz iníquo atende quem persiste, quanto mais o justo juiz atenderá aos seus filhos que clamam dia e noite, noite e dia. E aqui ele está falando de oração. E muitas vezes nós não oramos porque nós achamos que Deus não vai atender a gente. Nós oramos porque está demorando demais. Nós não oramos porque, sei lá, tem tanta coisa acontecendo que uma oração não vai fazer nenhuma diferença. Faz, irmão, faz. O Senhor Jesus, ele não contou essa parábola à toa, ele contou essa parábola exatamente para falar para você o seguinte: continue orando, continue voltando em oração, continue persistindo. Êxodo 14, irmãos, ela ilustra essa verdade de forma magistral. Israel, em Êxodo 14,
É a saída do Egito. É aquele momento em que eles estão no deserto, eles já saíram, o faraó já liberou eles. Mas agora eles se veem encurralados, parados ali. Mar vermelho na frente e exército de faraó vindo com sangue nos olhos para acabar com a raça deles. Eles estavam encurralados naquele momento. Mas, meus amados, Moisés diz algo aqui que deveria estar gravado nas paredes de toda a casa. No verso 13 do capítulo 14 de Êxodo, fala assim: não tenham medo, permaneçam firmes e verão a salvação que o Senhor realizará hoje em favor de você. Isso devia estar escrito na nossa casa, porque Deus está lutando por você. Você não está sozinho. Quando você vai para o seu trabalho, Deus está lutando para você. Quando você sai na rua, Deus está lutando por você. Quando você está passando por situação difícil, Deus está lutando por você. Quando você não sabe o que fazer, Deus está lutando por você. É o teu Deus quem luta por você, meu irmão. Deus está agindo na sua vida. Permanecer firme antes de ver a solução, irmão. O nome disso é perseverança. Eu vejo a solução pela fé, mas essa resolução não está ainda na minha mão. Eu estou permanecendo firme, então eu estou perseverando. E é isso que nós devemos fazer. Ficar firmes. Nós não estamos sozinhos, irmãos. O nosso Deus está lutando por você. O nosso Deus está lutando as nossas causas, as nossas batalhas. E hoje, será que você está diante? Tem algum mar que está fechando na sua passagem? Será que tem alguma coisa que está impedindo você de chegar do outro lado? Há juízes iníquos ao seu redor? Pessoas, circunstâncias, de repente um diagnóstico, talvez dívida. Você está com dívida? E talvez tudo isso, irmão, essas pessoas tão poderosas, roubam o nosso coração, roubam os nossos sentimentos muitas vezes, essas circunstâncias que vêm sobre nós, esses diagnósticos, essas dívidas, parecem que eles têm a última palavra. Tem um texto que fala que Satanás ruge como um leão. Ei, vocês entenderam como um leão? Ele não é o leão, mas ele ruge como? eu sou obrigado a fazer essa piada, Ron. Ele tem sabor, leão. Essa foi boa. Isso aí. Sabor, leão. Tem muitas coisas que também tem sabor, juízo iníquo, que roubam a nossa paz. Mas se nós perseverarmos, nós vamos vencer. Vocês estão entendendo aí? Amém? Amém? Então, irmãos, olha só. Jesus está dizendo, continua orando, porque o justo juiz está ouvindo. Mas, o que tem falado no nosso coração? O que nos fala? Deus está falando mais uma vez, irmãos. Deus está falando no nosso coração, o Senhor está falando. E muitas vezes nós desanimamos, porque nós achamos que Deus está em silêncio. E aqui eu quero vir com você ir lá para Jó, o livro de Jó, um livro que é pouco lido, mas é um livro tão profundo, tão maravilhoso, tão fantástico, que fala a respeito de tantas coisas poderosas, não só de sofrimento, mas de perseverança. Ok? Jó 33 tem um discurso de Bildade, que é um jovem que estava acompanhando os anciãos que falam com Jó antes. E ali ele começa a falar, e ele é o único que não é repreendido por Deus ao falar com Jó. O mais jovem de todos. O mais jovem tinha mais juízo que os mais velhos, né? Mas assim, Jó 33, no verso 14, fala bem assim: pois Deus fala de uma maneira e até de duas, mas o homem não percebe. Vou repetir. Pois Deus fala de uma maneira e até de duas, mas o homem não percebe. O que eu posso dizer para você é o seguinte: Deus não está calado. O nosso Deus não está calado, irmão. Ele fala em sonhos,
Ele fala em circunstâncias, pela palavra, pelo Espírito, através de irmãos. O problema não é a ausência da voz, irmãos, é a ausência de atenção. E aqui a mensagem original de Jó, ela toca em algo muito real. Porque estava tendo uma conversa difícil. Jó estava sofrendo, e os amigos de Jó, ao invés de aliviar a dor de Jó, eles estavam descendo além de Jó. E aqui nesse momento, Jó para de ouvir. Em conversas, irmãos, muitas vezes difíceis, e talvez eu já tive essa experiência, talvez você já teve essa experiência, e muitos têm essa experiência. Conversas difíceis, conversas que a gente não quer ter. Muitas vezes as pessoas param de ouvir no momento em que elas se sentem ofendidas. Você está conversando com alguém, você falou alguma coisa, essa pessoa se ofendeu, ela para de ouvir, ela paralisa tudo ali. Tudo que você falou depois dali não interessa. Ali houve a ofensa, ela parou ali. A ofensa, ela vira um bloqueio. E o verdadeiro problema, ele fica sem resolução. Nós precisamos tomar cuidado com a ofensa, irmão. A ofensa tem afastado muitos de ouvir a voz do Senhor. A ofensa tem feito com que a mensagem do altar não chegue até o coração das pessoas, porque em algum momento ela se sentiu ofendida, então a mensagem do altar não vai chegar. E se a mensagem do altar não chega, o que acontece? Se não houver profecia, o povo se corrompe, se desvia. Vocês estão entendendo aí, amém? Se eu coloco um guarda-chuva para a mensagem que chega, meu irmão, eu não vou ter o direcionamento de Deus para a minha vida. Isso acontece também com Deus, irmão. Se o meu coração se sente ferido com Deus, veja, era assim que Jó estava. Jó estava ferido com Deus, e Jó tinha razão. Jó estava inocente na história. Mas Jó começou a questionar o propósito do Senhor. E aí Jó perdeu a razão. E quando se fecha para Deus, irmãos, a gente não é abençoado. Porque é como se nós fechássemos a fonte que jorra a bênção sobre a nossa vida. Quando a resposta demora, ou quando a resposta vem diferente do esperado, nós paramos de ouvir. Quantas vezes nós oramos e a resposta demora mais do que a gente espera? Ou a resposta vem diferente daquilo que a gente espera? E aí a gente se fecha com Deus. Não, Deus não está me ouvindo. Para que eu vou orar? Vou desistir. Não vou perseverar. Não vou ficar batendo na porta. Deus está fazendo tudo diferente. O que eu peço está vindo ao contrário. E Deus está só olhando para você, bobinho. Você não sabe o que você está pedindo. Mas eu sei. Ei, o teu Deus sabe o que é melhor para você. Sempre, amém? Sempre. E eu estou falando aqui, irmãos, não pense você que eu não sei o que é isso. De orar, de pedir uma coisa e não ter a resposta que eu quero, ou a resposta vem completamente diferente. Ou então eu tomo aquele não bonito. Eu não sei se você já tomou esse não bonito, mas eu já tomei vários não bonitos. Mas eu não vou parar por causa disso, irmãos. Nós paramos de perseverar exatamente quando acontece isso. Nós travamos na nossa decepção. Mas aí o Espírito Santo está em nós exatamente para isso. Romanos capítulo 8, no verso 26. Ah, eu amo o Espírito Santo. O Espírito Santo é tão lindo, tão perfeito, tão maravilhoso. Olha só o que fala esse texto. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, irmãos. Quando você não souber o que orar, ore mesmo assim, porque o Espírito produz em sua alma aquilo que você não consegue articular.
Às vezes a gente não consegue articular, às vezes a gente só tem lágrima no coração. Ore mesmo assim. Vá diante de Deus. Eu não sei quanto a vocês, se vocês já acordaram em algum momento e ficaram parados. Você não consegue orar. Tem tanta coisa na cabeça. Tanta coisa acontecendo. Tem tanto sentimento que você simplesmente não consegue articular palavras. Você gostaria até de orar. Mas você sabe quem está orando por você? O Espírito Santo. O Espírito Santo está intercedendo por você. Esses são os gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus está decodificando o que você está sentindo. Está decodificando aquilo que você está pensando que você não entende. Mas Ele entende. Porque o Criador te fez. O Criador te conhece melhor do que você mesmo. Lembra? Quando você compra alguma coisa nova, irmão, geralmente, talvez, não sei se você é desse, mas quando chega alguma coisa nova na sua casa para você montar ou para você colocar para funcionar, um eletrodoméstico, geralmente vem um manualzinho lá. Você lê aquele manual? Alguns leem, alguns simplesmente ignoram, porque você só pega ali na tomada e pimba, e aperta para funcionar. Então, mas naquele manual ali está todas as especificações do fabricante para que tudo dê certo. Exato. Você sabe quem é que tem um manual sobre você? Deus. O Espírito Santo. O Espírito Santo te conhece. Ele tem lá tudo escritinho, como você funciona nos detalhes. E tem aquela parte lá. Se não funcionar, faça isso, faça aquilo. Tem lá sobre você também. Então, meu irmão, fique tranquilo. O Espírito Santo te conhece. E quando você não conseguir orar, ore mesmo assim. Porque Ele vai interceder por você com esses gemidos. Ele vai traduzir aquilo que a sua alma não consegue articular em pensamento, em palavra ou em sentimento. E aí, quando você começar a orar dessa forma, sabe o que vai acontecer? Ele vai organizar as coisas e as coisas vão começar a fazer sentido na sua vida. Mas, finalizando aqui, o que é desanimar? Nós falamos em perseverar. E nós falamos que muitas vezes nós perseveramos e nós deixamos de orar porque nós desanimamos. Mas o que é desânimo? O que Jesus fala no texto inicial? Para nós não desanimarmos. Mas o que é desanimar? Deixa eu explicar para você de uma forma bem simples. Desanimar é ficar sem alma. Acho que dá para entender? Desanimar é ficar sem alma. Aí vamos falar de prefixo de novo, ao português novamente. Nós falamos do per. Agora nós falamos do des. Des indica negação, inversão, ausência. Desanimar, né? Vem de ânima. Ânima é alma, sopro, vida interior. Então desanimar é ficar sem alma. E não é apenas tristeza, irmão. É uma espécie de esvaziamento interior. É quando a motivação some, o vigor desaparece e a pessoa continua em pé, mas de fato ela já não está presente. Ela está ali, mas não está. É o crente que ainda vai no culto, mas já não espera nada. Que ainda abre a Bíblia, mas já não acredita que algo pode mudar. Está desanimado. E Paulo conhecia isso, irmão. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, lá no verso 12, ele fala do antídoto para o desânimo. Ele fala assim: tendo, pois, tal esperança, agimos com toda ousadia. Então o antídoto para o desânimo chama-se esperança. E aqui ousadia, a palavra grega é paresia. É falar com liberdade, é agir sem vergonha, é avançar sem hesitar. Você não fica pensando, irmão, você vai por fé, por esperança. E o que produz essa ousadia em nós? O que produz esse falar com liberdade? O que produz esse agir sem vergonha de ser rejeitado? O que produz em nós esse avançar sem hesitar? A esperança. E não é um otimismo humano, irmão, porque a economia está indo bem, ou porque alguém falou que vai mudar alguma coisa, porque eu recebi uma proposta para algo melhor. Não, não é isso. É uma certeza fundamentada no caráter de Deus. Porque Deus é imutável.
E Deus nos fez promessa. E Deus está lutando por mim, está lutando por você. E por isso nós não desanimamos. Porque nós temos um Deus, irmãos, que faz tudo por nós. Filipenses 4, no verso 11, Paulo ele fala uma coisa muito interessante aqui, que ele fala o seguinte: eu aprendi a estar satisfeito em qualquer situação em que me encontre. E ele fala isso dentro de um contexto onde ele fala o seguinte, que eu já passei por tudo e quanto é tipo de prova. Eu já fui provado, já fui testado. Então eu sei estar satisfeito em qualquer situação em que me encontre. E contentamento não é resignação, irmão. Contentamento é uma disciplina. Paulo fala aqui que ele aprendeu a estar contente, aprendeu a estar satisfeito. É um aprendizado. Paulo não nasceu contente na prisão, irmão. Ele aprendeu a estar contente com a salvação e na esperança de Jesus Cristo. O problema é que nós esquecemos isso, irmãos. Nós perdemos a visão da eternidade, nós perdemos a visão do Cristo que é soberano, do Deus soberano sobre toda a terra. E muitas vezes nós nos perdemos nas nossas sentimentalistas aqui, naquilo que acontece do nosso redor. O Espírito Santo em nós não apenas nos sustenta, irmãos, ele produz o bom ânimo e o contentamento genuíno. Ele nasce de saber que a graça da salvação já foi concedida. Quem aqui tem a graça da salvação? Irmão, se você tem a graça da salvação, você tem tudo. Você tem tudo. Não te falta nada, porque você tem a eternidade. Sabe? Agora pensa comigo. Será que esse Deus que te salvou, esse Deus que te chamou das trevas para a maravilhosa luz dele, esse Deus que pegou você ainda informe e transformou você no filho dele, esse Deus que morreu na cruz pela sua vida, será que esse Deus, irmão, ele vai te abandonar no meio do caminho? Pensa só um pouquinho. Será que Deus vai te deixar? Ah, pastor, mas a minha luta é tão grande. Sim, será que Deus vai te deixar? Pastor, está tão pesado, você não tem ideia. Sim, eu tenho ideia. Será que o Deus que te salvou, ele vai te deixar? A resposta é não. Deus nunca vai te abandonar. Você pode falar comigo assim: meu Deus nunca vai me abandonar. Não vai, irmão. Não vai. Vou dar um spoiler da sua vida. Um dia você vai atravessar a linha de chegada e o Senhor Jesus vai estar de braços abertos te esperando e vai dizer assim: bem-vindo meu filho, bem-vinda minha filha, entra no gozo do teu Senhor. Esse é spoiler. Spoiler do que vai acontecer, irmão, em breve. E para fechar, eu quero falar de 3 marcas de quem persevera. A primeira marca de quem persevera é ele ora sem parar, irmão. Não porque Deus precisa ser convencido, você não precisa convencer Deus. Irmão, não tem um argumento que você possa usar que Deus já não conheça. Então você não precisa convencer Deus de nada. Mas ele ora sem cessar porque a oração mantém ele conectado à fonte. É por isso que nós oramos. Nós oramos para nos manter vivos. Nós oramos para nos manter alimentados. Nós oramos para nos manter conectados com a eternidade do Pai. Veja, a viúva não desistiu, irmão. Então você também não precisa desistir. Está na hora de você persistir. Ok? Amém? A segunda característica de quem persevera: ele confia sem cessar. Mesmo quando o mato é fechado, irmão, mesmo quando o juiz parece surdo, mesmo quando Deus parece silencioso, ele fala. Deus fala. Então aprenda a ouvir Deus. Qual a voz de Deus? Você sabe reconhecer a voz de Deus no meio de tantas vozes? Talvez esse seja um bom motivo para esse ano
você aprender a reconhecer quando é Deus que fala com você. Que tal? Você sabe diferenciar a voz de Deus? Esse é um desafio. Aprenda a diferenciar a voz de Deus dentro do seu coração, para você não se enganar. Uma terceira característica, irmãos, de quem persevera: ele avança sem vacilar. Então, quem persevera ora sem cessar, ora sem parar, confia sem cessar e avança sem vacilar. Gostei. Ficou legalzinho. Existe uma ousadia, irmão, que nasce da esperança. O que você espera para amanhã? O que você espera para essa semana? O que você espera para esse mês? O que você espera para esse ano? O ano apenas começou. Tem muita coisa para acontecer ainda. E olha que nós não chegamos nem na metade de março. E tanta coisa já aconteceu de março para cá. Ou de janeiro para cá, né? Dia 1º de janeiro para cá. Gente, tanta coisa já aconteceu. Tanta coisa está acontecendo. Mas o que você espera que aconteça nos próximos dias, semanas, meses e anos? O que você espera? Sabe, quem persevera, irmão, ele avança sem vacilar, porque ele não avança na força da sua determinação tão somente. Ele avança no vigor do Espírito que está em você. Existe um Espírito Santo em você. E esse Espírito Santo de Deus é que fortalece você. E aí vem a pergunta inicial: será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Eu posso afirmar que, pela fé, sim, encontrará. Por quê? Porque nós estamos aqui. Porque nossos filhos vão estar aqui. Porque nossos netos vão estar aqui. Porque nossos bisnetos vão estar aqui, irmãos. E enquanto nós estivermos aqui, vai haver fé na terra. Porque nós não vamos perder esta batalha para o inferno de jeito nenhum.